Olá, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Eu quero conversar com você sobre fé, mostrando à igreja que a fé é a convicção, a fé é a certeza. Diz o apóstolo São Paulo, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se não veem. Então a fé não é algo abstrato, não é algo melancólico, não é apenas uma ideia boa. A fé é um dom. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom, é uma dádiva, é um carisma de Deus. E diz que esse dom sobrenatural de Deus, ele vem pelo ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Isso disse Paulo num livro bíblico chamado Romanos. A fé vem pelo ouvir a palavra. Significa que esta palavra, a Bíblia sagrada, ela tem uma vida. Ela não é uma palavra apenas escrita no papel. A Bíblia diz que a palavra é viva, tem vida, é eficaz, é como uma semente. Quando você pega uma semente, por exemplo, de laranja, e semeia no seu quintal, num vaso, você sabe que dentro daquela semente há informações genéticas dadas por Deus que farão com que a semente brote, apareça uma pequena laminazinha de planta, passado um tempo um arbusto, depois uma árvore com frutos. Por quê? Isso tudo estava dentro da semente. Essas informações genéticas estavam dentro da semente. A palavra de Deus é comparada a uma semente. Diz que o semeador saiu a semear a semente. Se ela cair à beira do caminho, no meio das pedras, dos espinhos, nada acontece. Mas se ela cair em boa terra, que é o coração dos eleitos de Deus, ela germina e dá frutos. Porque a semente, assim como uma semente tem vida, a palavra de Deus é uma semente que é viva e eficaz. E ela gera em nós uma classe de confiança em Deus e na palavra, que é tudo que você precisa de ter. Confiança em Deus na palavra. E Deus não pode ser apenas uma boa ideia. Você tem que conhecer Deus como Ele é e quem Ele é. Muita gente diz que tem uma ideia sobre Deus, mas não sabe como Ele é nem quem Ele é. Por isso, se eu não sei a quem eu adoro, se eu não conheço a quem eu sirvo, eu não posso ter uma vida de intimidade com Deus, nem posso, acima de tudo, confiar. Se eu não sei quem é, como é. Mas nós aprendemos, e a fé nos ensinou isto, a acreditar, a crer num Deus maravilhoso, o único Deus, o soberano Deus, o cabeça da igreja, o Senhor de senhores, o Rei de reis, o soberano, aquele que se fez pecado, aquele que se fez maldição no nosso lugar, aquele que foi o nosso substituto, se fez injustiça, se fez pecado, para que nós pudéssemos ter vida e sermos salvos. Então, a ideia não é apenas uma ideia, é que esta forma de conhecer a Deus como Ele é e quem Ele é que determina o grau de confiança e de intimidade com Deus. A maioria das pessoas diz que confia, mas não sabe quem Ele é e como Ele é, duvida. E você sabe que a dúvida procede do maligno. Mas se você sabe quem Ele é e como Ele é, você sabe que o que Ele diz na palavra está certo, está correto, é sagrado,
quando ele diz em Tiago que toda a boa dádiva, todo o dom perfeito descendem lá de cima do Pai das luzes, em quem não há variação, não há sombra, não há mudança. Quando você tem este tipo de conhecimento, que Deus não muda, que Deus não é homem para prometer e não cumprir, Deus não é filho do homem para que se arrependa, se Deus diz, Ele cumpre, isso significa que eu desenvolvi em mim um tipo de confiança em Deus, porque eu sei quem Ele é e como Ele é. Ele não é homem para mentir. Ele é o soberano. Ele é rei, Senhor. Você tem que confiar em Deus. Você tem que crer que fé é certeza. Fé é convicção. Coisas que eu espero. O que você espera? Há pessoas evangélicas que só esperam o pior da vida. Há pessoas que se habituaram a estar em ministérios que lhes oferecem palha seca, não há pastos verdejantes. Se habituaram a acreditar que Deus é um Deus que castiga, que condena, que tira o nome do livro da vida, que sai um espírito e vem 7 piores. As pessoas se habituaram a ter uma ideia de Deus muito raquítica, muito frágil, muito nada. Por isso não sabem como Ele é nem quem Ele é. Logo, não têm confiança em Deus. Qualquer situação faz a pessoa desabar. Eu quero que a sua vida mude. Eu estou lhe acolhendo neste programa para gerar em você um tipo de vida vencedora. Porque a Bíblia diz que a fé vence o mundo. A fé em Cristo vence o mundo. Eu não posso ter a minha confiança em patuás, em guias, em rosários, em imagens, em ídolos. Diz a Bíblia que isto não tem nenhum proveito. Eu entrei no outro dia num lugar comercial e estava com uma camiseta que dizia: fé é a certeza. E a pessoa que liderava esse lugar comercial olhou para mim e disse assim: é o senhor que é a sua fé e eu com isto. E estava com um rosário enrolado na mão. E eu pensei, meu Deus, esta pessoa acredita que Deus é esta peça de idolatria. Ela não sabe quem é Deus. Ela não sabe como é nem quem Ele é. Para ela, Deus era um rosário que ela estava ali desfolhando cada parte e acreditando que ali estava o mover de Deus, mas isso não tem proveito. Então é a fé que vem pelo ouvir a palavra de Cristo. É a fé que gera em nós esta convicção, esta certeza, esta forma de você confiar em Deus. Eu já tenho contado aqui, minha esposa passou por uma lesão de um cancro de mama, o mais agressivo. Para a medicina se colocavam 2 situações, 50% de vida, 50% de morte. E desde que recebemos o diagnóstico com um prognóstico muito estranho, eu disse, eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem Ele é e sei como Ele é. Eu não tenho uma ideia de Deus, eu tenho a convicção de Deus. E comecei uma batalha, lutando, esmagando fortalezas, sofismas e altivez. Cada vez que vinha um relatório, um diagnóstico, eu me levantava contra, eu combatia. E não era a minha carne, era a fé de Deus em mim. Até que veio o resultado, o milagre. Semana passada, a bispa foi fazer o primeiro exame, o TAC, 6 meses após a cirurgia, e deu tudo negativo. E a minha esposa disse, deu tudo negativo, Ângelo. Eu disse, não poderia ser de outra forma?
Porque Deus, quando começa uma obra, Ele termina. Então eu queria que você hoje acreditasse em Deus, em Jesus Cristo, como Ele é e quem Ele é. Ele não é um ídolo, Ele não é uma estátua, Ele não é um rosário, Ele não é uma imagem, Ele é Senhor. Pastor, mas como é que o senhor crê desta forma tão autêntica, tão real? Porque eu recebi o dom da fé, o que está chegando à tua vida hoje. Eu ouvi a palavra, você está ouvindo a palavra. Isso tem que gerar em você uma confiança que você nunca teve em Deus, porque você talvez nem conhecesse como Ele é e quem Ele é. Um dia Jesus deparou com a mulher samaritana e ela fez referência ao poço de Jacó, dizendo que eles adoravam onde Jacó bebia. E Jesus disse: vocês adoram quem vocês não conhecem. E assim está vivendo a igreja, chamada Igreja de Jesus Cristo do mundo. Adoram quem não conhece, quem não conhece. Adoram uma ideia, não uma realidade. Adoram uma possibilidade, mas não Deus como Ele é e quem Ele é. Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, Ele é o Rei de Reis, Senhor de Senhores, o soberano, o bom pastor, o maravilhoso, o médico. Ele é o médico dos médicos. Esta palavra é sagrada, não falha. Por isso, a minha confiança, exatamente, quando eu abro o livro de Hebreus e vejo a natureza da fé e os exemplos extraídos da fé, os grandes heróis da fé, eu fico pensando, esta gente que não tinha senão a esperança da promessa, porque a promessa se cumpriu em Cristo. Mas eles não abdicaram, eles não abriram mão, eles acreditaram, eles confiaram. E eu queria terminar esse pensamento com o principal, o pai da fé, que é ou que foi Abraão. Diz que no capítulo 11, versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Diz que Deus um dia disse: Abraão, sai da tua parentela, sai aí da Mesopotâmia, sai da casa do teu pai, porque o teu pai é um feiticeiro, é um caldeu, é uma pessoa voltada para a idolatria. Eu quero fazer uma obra através da tua vida. Deus sabia, conhecia as características, conhecia o caráter, conhecia a mente, conhecia o coração de Abraão, e ele disse: saia e vai para um lugar que você vai receber por herança. E diz que ele partiu sem saber para onde ia. Ele obedeceu. Ele não disse: imagina se eu vou largar aqui a tenda do meu pai com tudo do bem e do melhor e vou para um lugar que eu não sei para onde é. Diz que ele obedeceu. Ele peregrinou, porque ele aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Ele confiou, porque ele sabia quem era Deus. Ele sabia como é Deus, como era Deus e quem era Deus. E em todas as experiências de Abraão, ele precisou de usar a fé, crendo que Deus jamais falharia em nenhuma das suas promessas. E ele disse: Deus mandou sair, eu vou sair. Deus mandou ir para um lugar, eu não sei onde é, mas eu vou. Eu não tenho GPS, eu não tenho Waze, eu não tenho Google, eu não tenho Maps, eu não tenho nada. Mas eu tenho Deus. E Deus disse que eu vou para um lugar que me dará por herança, eu vou. Mas isso não é uma loucura? Não, loucura é para os que se perdem.
Para os salvos é poder de Deus, é a fé. Então, quem sabe você está agora dentro de um hospital, numa clínica, você tem um diagnóstico maligno. Há uma porta trancada que nunca mais se abre. Há uma promessa humana que não se cumpriu. É porque é humana, que os homens falham. As promessas de Deus são eternas. Crê em Jesus Cristo. Todas as promessas se cumprem na pessoa de Jesus. Todo o Antigo Testamento apontou para Jesus. Quem viveu e foi herói da fé, e nesta galeria, do capítulo 11 de Hebreus, que todos devem ler, que é apaixonante, você vai ver pessoas que sabiam quem era Deus e como era Deus. Pessoas que honraram a fé, outros foram honrados pela fé. Mas todos, diz a Bíblia no livro de Hebreus 11, que este mundo não era digno de ter pessoas com esse tipo de postura autêntica, legítima e verdadeira num Deus vivo. O mundo não era digno. Pessoas que tinham uma promessa, sabiam que haveria um momento que essa promessa se manifestaria. Todos morreram na esperança da promessa e nenhum abriu mão da sua confiança em Deus. Não abra mão da sua confiança em Deus. Ela tem grande galardão. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Graça e paz. Até a próxima.